Olá, tudo bem? Estamos voltando com o nosso Paralelos da Informação para tratar hoje sobre a fome no Brasil, suas razões e seus efeitos, agora e no futuro. Conosco estão a professora Terezinha Krolikowski, a professora Ana Maria de Oliveira e a nutricionista Ivete Maria Kreutz. E a gente vai conversar com elas a partir de agora para sabermos aí o que é isso que estamos vivendo e quais são os efeitos. Vamos então, para começar, com a nutricionista Ivete Maria Kreutz, para a gente saber aí alguns detalhes. Eu gostaria de saber o que é sentir fome para você que trata aí dessas questões de nutrição. Qual é o efeito da fome na vida de uma pessoa? Puxando a questão do conceito da fome, né, eu me reporto a Josué de Castro, que foi o pioneiro no Brasil, né, na questão do estudo da fome. Inclusive ele tem vários livros publicados e que ainda são referências hoje para as escolas, para as academias, né, porque são referências atuais ainda, né, e ele trabalha a questão da fome no contexto da fome aguda e da fome crônica. A fome aguda é aquela fome que as pessoas sentem por não consumir alimentos. E a fome crônica é aquela fome que as pessoas têm, que se alimentam várias vezes ao dia, mas não têm todos os nutrientes que elas precisam, né? E essa questão hoje é transportada para o contexto da segurança alimentar e nutricional, que trabalha então com dois pilares básicos. Um, que é o direito humano à alimentação adequada e saudável, e outro é a questão da soberania alimentar, que é o direito de cada povo definir o que ele vai produzir e também consumir em termos de alimentação. E hoje, nessa live, nós estamos no dia 16 de outubro, né, onde nós comemoramos o Dia Mundial da Alimentação, né? E teve um evento essa semana no Rio de Janeiro, um evento da ONU, né, que é da Organização das Nações Unidas, né, onde o Brasil, né, recebeu uma forte chamado, né, que precisa de ações urgentes contra a fome. E o tema da semana do Dia Mundial da Alimentação é: não deixe ninguém para trás. Melhor produção, melhor nutrição, melhor meio ambiente e uma vida melhor. Porque a fome é inadmissível, né? Porque como nós vamos falar em termos de cidadania, se as pessoas não têm direito à questão básica, que é o acesso ao alimento, né? Então, e por isso que, como você coloca, o quadro nacional hoje é tão preocupante e que intriga muito e que nos preocupa, inclusive, com futuras gestões de governo, né? Porque hoje os dados do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil, que foi publicado há poucos dias, né, mostra exatamente os dados que você falava, né? 33,1 milhões de pessoas não têm o que comer no Brasil. E mais da metade, em torno de 58,7% da população, está em situação de insegurança alimentar, quando uma pessoa ela não tem acesso regular e permanente aos alimentos. Eu queria chamar nesse momento as professoras, porque a professora Terezinha e a professora Ana Maria, porque é lá na escola, gente, que se percebe as maiores dificuldades, principalmente quem é professora de escola pública, né? Professora Terezinha Lazarete Krolikowski está aposentada, mas tem uma história aí, né? Acompanhou e vive, né? Cuidando ainda dessas questões ligadas aí aos problemas na sociedade, né? Como é que se analisa esse momento e
né, já tínhamos andado a largos passos para frente e voltamos para trás. Exatamente, Aldo. Só lembrando, então, né, nós vivemos em décadas atrás um problema da fome que foi encampada na época por movimentos sociais liderados pelo Betinho, que organizou o programa Fome Zero, cuja frase base era "a fome tem pressa". O governo Lula, então, isso foi no período anterior ao governo Lula. E ao assumir, já na campanha, Lula assumiu com o Betinho a incorporação no governo dessa ação, desse trabalho de buscar fazer com que todas as famílias tivessem o que comer, todas as crianças especialmente tivessem o que comer todos os dias. Por que a preocupação com as crianças? Esse é meu trabalho hoje, né, através da Pastoral da Criança, é trazer uma alimentação adequada, saudável, segura para as crianças nos primeiros anos de vida, porque é isso que vai dar a segurança de que o indivíduo cresce não só fisicamente, mas intelectualmente e emocionalmente, com equilíbrio para enfrentar a vida na sua idade adulta. Então, hoje, o que nós estamos vendo? Cair por terra tudo isso, porque todos os programas sociais criados no governo Lula foram desativados, foram mascaradas ações por outros nomes que, na verdade, não cumpriram com a ação social lá na ponta, ou aqui na ponta, no município onde a vida acontece. E hoje nós vemos a fome galgando passos largos e no nosso derredor. Eu moro num bairro onde a gente vê nas vilas, onde a gente trabalha, onde a gente convive, as mães preocupadas com o que vão dar para os filhos amanhã. Qualquer situação em que se oferece comida, ela é buscada com o maior prazer, porque o prazer de comer é natural no ser humano, é a fome, é o organismo que pede. E a gente vê hoje isso retornando, coisa que a gente não via há poucos anos atrás, quando essa fome estrutural já estava superada. E só talvez um adendo, né, a questão da alimentação escolar, né, hoje está muito virado em somente sucos e bolachas, né, e sucos artificiais e bolachas das escolas, porque o recurso já não está mais sendo suficiente para uma alimentação saudável, né? E a alimentação escolar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele está sem reajustes há 5 anos, e o atual presidente, ele vetou, né, o aumento no orçamento para 2023, né, da alimentação escolar. Professora Ana Maria Oliveira, que está hoje na escola, né, o que se sente lá nos alunos, na vida? A gente sabe que muita gente sabe que tem alunos que vai na escola para se alimentar hoje em dia, né? Isso é algo que o professor deve sentir, né? Um sentimento muito forte, né? Então, um alto prazer estar aqui com você, com a Ivete, com a Terezinha, fazendo essa transmissão. Agradeço pelo convite. A experiência de trabalhar em sala de aula nos proporciona várias coisas, entre elas é conhecer um pouco da situação familiar dos nossos alunos. Quem hoje diz que nós não temos problemas de fome no Brasil é porque não vive isso. A gente vê, a gente percebe, a hora de ir para o lanche ela é esperada. Eles cuidam no relógio assim na parede da sala, prof, está na hora do lanche. Então, e sabemos, claro, que isso não é uma regra, não existe regra 100%, mas temos um bom percentual que faz a sua refeição, digamos assim, forte na escola. Porque em casa ele vai comer alguma coisinha e ele tem que deixar para os outros da casa, de uma vez que ele tem a opção da refeição na escola. E isso é uma coisa que há muito tempo a gente não percebia, não via. Outra coisa que eu gostaria também de chamar a atenção é o número de pessoas que hoje você encontra nas portas dos restaurantes. Você vai almoçar fora, dificilmente em algum lugar não tem 3 ou 4 pessoas pedindo para você ou um troquinho ou que você compre uma marmitinha para ele comer. E isso nas portas dos supermercados também. Pede um troquinho ou as crianças dizendo, tia, compra uma banana, compra uma bolacha.
Eles não estão, nem é aquela questão de dizer que vão pegar o dinheiro para comprar outra coisa. Isso já não existia mais, né? Exatamente, porque logo elas te dizem, compra uma banana, compra uma bolacha, ou quando tem as mães juntas, a senhora pode comprar 1 quilo de feijão para mim, sabe? E isso é uma coisa que há muito tempo nós não víamos. Quando a gente fala em fome, em segurança alimentar, é disso que nós estamos falando. Das pessoas não terem autonomia financeira, condição de vida para comprar o seu próprio alimento. De ter que depender da bondade, entre aspas, né, de outra pessoa para poder se alimentar decentemente. O que eu queria puxar, antes da gente na rodada, na sequência com a Ivete principalmente, e conhecimento de todos também, qual seria uma alimentação ideal, assim, para a escola, hoje estão fazendo mágica, né? Tem escolas aí que estão fazendo mágica, né, para alimentar. Qual seria a alimentação ideal? Principalmente para as crianças, né? Que a gente vê hoje aí que é uma imensidão. Diria, Aldo, na educação infantil, que é logo ali na primeira, segunda infância, que eu penso que a Ivete tem mais propriedade para falar sobre isso, mas um pouco que a gente vai sabendo e acompanhando, né? A primeira, a segunda infância, que precisam dos nutrientes essenciais, porque há um período, a Ivete pode falar melhor, da vida do ser humano, que se naquele período ele não tiver a nutrição adequada, não adianta mais ele ter depois de adulto. E por isso que a alimentação adequada, né? A gente sempre diz nessa área da segurança alimentar, né? O primeiro direito humano à alimentação adequada é o aleitamento materno, né? O aleitamento materno ele deveria ser exclusivo até os 6 meses, né? E prosseguir até pelo menos os 2 anos de idade. E depois se entra com uma dieta adequada, né? Introdução alimentar complementar, mas adequada, né? E aí a importância do que a professora coloca, né? Nos primeiros anos de vida é mais fundamental ainda, mas em todas as faixas etárias é fundamental uma dieta balanceada. E o que significa isso? Quando foi criado o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? O objetivo justamente é de dar essa alimentação para que, se por acaso a pessoa não tenha todos os alimentos em casa, mas pelo menos esse reforço na escola ela tenha. E o que seria o ideal? Seria o ideal mesmo avaliado conforme as características de cada escola, os horários de funcionamento, né? Mas que tenham alimentos básicos como frutas, verduras, arroz, feijão, a carne, né? Porque inclusive na pesquisa que eu recém antes falei, né? Hoje a gente vê um drástico consumo de leite, carnes, verduras e frutas e feijão, né? Porque são alimentos que ficaram muito caros para a população e o acesso está cada vez mais limitado. Então o poder público teria a obrigação, né? Além de fazer o processo de educação alimentar e nutricional nas escolas, né? Fornecer uma alimentação balanceada, né? Para todas as crianças, né? O mercado ele desequilibra a questão nutricional das pessoas, porque a gente vê que, né, hoje se consome menos carne, né, de gado, consome mais carne de frango, que a gente sabe que já vem batizada, né, com hormônios e uma série de coisas. O que é o que isso pode causar também porque é uma opção, não é, às vezes não é, o pouco que tem que comprar um alimento ainda que não tem um fator nutricional que... Por isso que a gente trabalha a questão da segurança alimentar, né, em 2 tópicos, né? Um é a questão da fome, né, e das doenças carenciais, né, de doenças de vitaminas, sais minerais, essa parte. E a outra parte também é a questão do sobrepeso, a obesidade e as doenças crônicas não transmissíveis. Por quê? Porque na medida que a população deixa de consumir esses alimentos básicos que eu citei, né, o que acontece? A tendência ao sobrepeso e à obesidade é muito maior e ela vem relacionada a uma série de problemas, como colesterol elevado, glicose elevada, né?
triglicerídeos elevado, né? A pressão arterial elevada, né? E a diabetes e outras doenças. E o que você coloca em relação ao mercado, e aí eu gostaria de ressaltar o que a própria questão hoje é oferecida, né, nos supermercados, né? É muito produto ultraprocessado. E quando você observa as pessoas, né, principalmente as de renda mais baixa, comprando alimentos dentro do mercado, né, muitas vezes tu observa nos cestos carregados de produtos ultraprocessados. Vamos usar termos práticos: merendão, bolachinha recheada, chips, essas coisas, né? O que nutricionalmente isso é? Isso é muita caloria, o que ajuda na questão do sobrepeso e da obesidade, e ao mesmo tempo não tem nutrientes associados, não tem vitamina, não tem sais minerais, não tem fibras, né? E aí, conforme a professora colocava, né, e quanto mais precoce a introdução desse tipo de produto, porque dentro da segurança alimentar a gente não chama esse tipo de produto de alimento, e sim de mercadoria, porque ele está a fim de gerar lucro para alguns grandes empresários, né? E não contribui com a questão nutricional da população, né? E com isso vai se agravando cada vez mais, deteriorando cada vez mais a questão da saúde. Por isso que segurança alimentar, a questão da fome, ela é uma questão que diz respeito a várias políticas públicas, né? Não é só a saúde, não é só a educação, não é só a agricultura, ela envolve todos os segmentos, né? E por isso que as soluções também têm que ser pensadas em conjunto. E aí uma preocupação muito grande que a gente tem, que já tem uma caminhada muito longa nessa área de segurança alimentar, né? O primeiro decreto, então, do nosso presidente, quando ele assumiu, né, foi terminar com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Isso foi um baque para todo mundo que trabalha e milita, né, nessa área de segurança alimentar, né? Em função dele terminar. O que ele fez? Ele na verdade, foi o decreto do primeiro dia que ele trabalhou, já ele terminou com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que era a grande mola mestra que nós tínhamos, né, no pensar diretrizes, né, para a questão da segurança alimentar e para acabar com a fome no Brasil. E outra questão que eu chamo a atenção: internacionalmente nós estamos ficando numa situação horrível, o Brasil, em relação ao contexto internacional. Por quê? Porque nós pactuamos metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? E o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, a meta 2 é fome zero e agricultura sustentável. E aí o Brasil se comprometeu até 2030 de erradicar a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo crianças e idosos, né, a alimentos seguros, culturalmente adequados, saudáveis e suficientes durante todo o ano. E aí, essa é uma grande preocupação que também nos reunir aqui nessa roda de conversa, né? Porque é uma preocupação muito grande que a gente tem. A fome cada vez avançando mais, né? Entre a população, no geral, né? E ao mesmo tempo tu não vê políticas públicas. Na verdade, como a professora Terezinha dizia, as políticas públicas que ainda tinha, né, para fazer frente a essas questões, eu digo até como exemplo aqui, ó, o Alimenta Brasil, o programa de cisternas, a alimentação escolar, o PAA, que é o programa de aquisição de alimentos, né? Eles tiveram as verbas reduzidas drasticamente no orçamento para 2023, né? Eu até, inclusive... Só deixa eu te colocar no quadro. Desculpa. Eu ia entrar nessa discussão aí, nesse debate, porque quando se fala em segurança alimentar, nós em fome, erradicar a pobreza, etc., nós não podemos pautar isso no discurso apenas do produzir alimentos. Não é assim que funciona. Porque a produção de alimentos, ela tem um interesse econômico. E a quem interessa? Interessa a quem lucra 10, 20, 50 vezes em cima daquele alimento, né? E aí eu me pergunto, se eu entro no supermercado, por que eu olho
uma caixa de leite ela custa R$7 e um litrão de refrigerante custa R$4,99. Por que o refrigerante custa menos do que um litro de leite? E quanto ganha o produtor? Aquele que cuidou da vaquinha, que levantou às 4 horas da manhã para tirar o leite. Então isso é uma discussão, é isso que a Ivete coloca aí, não é um programa isolado. A produção de alimentos ela tem que estar associada com questões ambientais, com questões da biodiversidade, ela tem que estar associada com a discussão que a gente faz da qualidade do alimento. Não significa que eu ter arroz e feijão eu estou me alimentando bem. Qual é a origem deste arroz e deste feijão? Porque se eles vierem carregados de agrotóxico, eu não estou me alimentando bem. E vejam que o Brasil, nos primeiros dias do governo Bolsonaro, nos primeiros tempos, ele assinou um decreto lá liberando agrotóxicos que são proibidos no mundo inteiro. O mundo rejeita esses agrotóxicos. No Brasil estão liberados. Então não significa que tendo o arroz, o feijão, a batata na mesa, está comendo bem. De onde ele veio? Como ele foi produzido? Ele foi produzido com larga escala e uso de veneno? Ou ele foi produzido pela agricultura familiar, aquela que produz organicamente? Essa é uma outra discussão que a gente tem que fazer quando fala de fome. E lembrando que Desculpa. Não, só nos tempos em que se querem se produzir a larga escala, a lavonte com tudo é agro, aquela situação toda, isso é um perigo, né, para a saúde, né, de todo o povo, não só de crianças, mas de adultos e toda uma população. Aldo, assim, antes que eu esqueça, eu acho que é muito importante que quando a gente fala de fome, quando a gente fala de alimentação e tal, nós não podemos esquecer de um elemento fundamental: a água. A água é fundamental. Embora as pessoas a água não mata a fome. Gente, a água é fundamental. Tanto para nós, como seres humanos, nos mantemos, nós temos quanto? 78%? 70% do nosso corpo é água, né? Água. E para a produção do alimento. Ele passa por um processo, né? Eu tenho que ter acesso à água de boa qualidade. Aí vem o governo e bate na questão de privatizar os serviços de água e saneamento. Então é um complexo, não é só o feijão, o arroz, a batata, isso, aquilo. Ele tem todo um arcabouço que ele é resultado. E a gente tem que analisar isso à luz de tudo isso e não isoladamente. E considerar também um dado que eu não sabia, e confesso, não sabia, descobri há pouco tempo, que toda a soja que é exportada do Brasil, que é das grandes produções, né, dos tecno aí, dos pop, ela é exportada sem nenhum tipo de taxação. Ela é amparada pela Lei Candir para não ter taxação. E ela vai para fora, é vendida, é processada e os produtos que são feitos dela voltam para cá pelo triplo do preço. Por que é que nós, economicamente falando, não podemos, então, processar, industrializar, né? Só para chamar a Terezinha, e essa visão existe hoje do Lula? O que nós podemos esperar? Qual é uma questão fundamental, lembrando também a memória nossa, que os governos do PT, Lula e Dilma, tiveram, além do Ministério da Agricultura, que cuidava então do agronegócio, da produção em grande escala, para exportação, nós tínhamos o MAPA e nós tínhamos o Ministério da Agricultura Familiar. Nós tínhamos o Ministério, a área agrícola estava contemplando os dois setores, e esse setor então da agricultura familiar era que tinha a preocupação da produção de alimentos
organicamente saudáveis, como a Ana está destacando a importância, e também para suprir a fome do Brasil. O que hoje a gente vê com a supremacia, então, com todo o incentivo ao agronegócio, se produz para vender, porque quem está produzindo quer lucro, né? E das formas mais desumanas que a gente pode constatar, e a produção de alimentos para a população brasileira está colocado em segundo plano, ou nem tem plano, porque não tem mais ministério, e o ministério que está lá da agricultura está preocupado com o agronegócio. Né? A propaganda está aí fazendo do agronegócio a coisa excepcional que está mantendo o Brasil de pé. Mantendo o Brasil de pé para alguns e matando de fome a sua expressiva expressivo número de brasileiros. Pois é, essa ideia fascista, esse projeto fascista, tudo isso que está aí, parece um objetivo de tratar as pessoas e alimentar como animais. É quase isso, né? Eu acho que os animais estão bem alimentados. Os seres humanos que não há preocupação. Você vai ver a ração lá das criações de aves, de suínos, de bovinos, é tudo muito bem cuidado. Tem orientação do nutricionista, aquele que fez pós-graduação, mestrado, doutorado em nutrição animal, que dá balanceadinho tudo que os animais precisam. E para o ser humano, o que a Ivete dizia, onde é que está a preocupação de balancear uma nutrição adequada, que seja lá na escola, já que nas famílias, e a nossa experiência da Pastoral da Criança sofre hoje, mais do que em outros anos, nos outros governos, como que tu vai dizer para mãe, querida, você tem que dar alimentos assim e assim para o teu filho, se não tem para comprar. Como que tu vai? A gente fica constrangida de fazer essa orientação que a gente faz de casa em casa, de família em família, porque a gente sabe que não tem. E lembrando também, né, que a questão, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU durante o governo Lula, né? Nós tínhamos saído do mapa da fome, né? E agora nós regressamos de novo com os índices alarmantes, né? E a questão, por exemplo, que nós falávamos também lembrando Josué de Castro, né, que ele diz que a fome sempre é uma coisa fabricada, não é uma coisa naturalizada. E o problema do Brasil nunca foi de produção. O problema do Brasil sempre foi de distribuição. É o acesso. Exatamente. Tanto é que a gente trabalha a questão dos eixos da segurança alimentar, o que precisa ter para as pessoas terem segurança alimentar. Primeiro é o acesso, segundo é a qualidade, terceiro é a educação alimentar e por quarto a cidadania alimentar, que significa justamente o papel das conferências e dos conselhos nesses processos, né, que trabalham na deliberação de políticas públicas, que dão os indicadores, né, para a gestão tanto federal, estadual e municipal, para saber o que implementar em termos de direito humano à alimentação. E falando mais, nós avançamos muito em termos de segurança alimentar no Brasil, que hoje o direito humano à alimentação ele está inclusive como um direito humano básico no artigo 6º, né, da Constituição Federal, né? Então, nós não podemos mais retroceder, né? E o mundo está olhando nós com perplexidade, porque do jeito que nós caminhamos e que nós pactuamos com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030, né? Nós não vamos dar conta desses indicadores, né? Porque ao invés de nós estar melhorando, os indicadores estão cada vez mais piorando, né? E eu aqui só puxo uma reflexão de Josué de Castro, que foi o pioneiro. Na época ele tratava a questão da fome no Brasil, né? Mas que ele é a nossa referência em termos de segurança alimentar, né? Que ele diz, denunciai a fome como flagelo fabricado pelo homem e contra outros homens. Porque quando nós entendemos esse contexto, nós nos corresponsabilizamos com o processo, né? Então, assim, o que nós precisamos? Nós precisamos de políticas públicas fortalecidas de segurança alimentar e esse olhar humano para as pessoas, né? Esse olhar de compaixão para quem hoje está nesse processo e não um olhar... Porque isso que a Terezinha dizia, tem muitas coisas associadas. Hoje nós estamos com problemas de cobertura vacinal, nós temos tantos outros problemas em outras áreas, né? A questão da saúde pública, nós temos tanta coisa para avançar, né?
e que não está sendo visto muitas vezes como prioridade de governo, né? E por isso que essa reflexão nesse momento é tão necessária, né? Para ver se nós conseguimos mudar esses paradigmas, né? E voltar para a questão do direito humano de novo, ser uma meta, o pano de fundo das gestões públicas, né? O direito humano, né? É assim, ó, Aldo, nesse contexto eu quero puxar um debate que renderia muito, que são os costumes ancestrais dos nossos povos primitivos, que foram os primeiros a descobrir determinados alimentos em função de todo o processo de vida que tinham e tal, e que hoje, com as políticas que existem no nosso país, eles são relegados assim ao último escalão que existem. São vistos como sub-raças. Eu sei que isso é forte, mas é assim. É assim que é tratado, como sub-raça. Aí você ouve um ministro do meio ambiente dizer que é para abrir a porteira e passar com a boiada e tudo, né? De preferência, então, a boiada pisoteando nesses nossos povos ancestrais que ainda guardam, ainda são os guardiões da floresta, os guardiões da sabedoria ancestral, das sementes, das raízes, das cascas, das folhas. E hoje nós temos pessoas que estão, então, formando grupos. Eu faço parte de um grupo desses que são guardiões de sementes. E essas pessoas estão sob constante ataque, vigilância e ameaça. Hoje, a gente ainda consegue comprar algumas sementes ancestrais, crioulas, desses guardiões, mas estão dificultando o envio dessas sementes. Elas têm que vir disfarçadas, escondidas. Sabe? Então, são debates que eu acho que a gente tem que fazer quando fala de segurança alimentar. O que é feito dos nossos povos ancestrais, desse conhecimento, desses guardiões da floresta, desses guardiões das sementes crioulas. Como é bom, a gente dá para continuar muitos dias falando disso, né? Mas como o tempo é curto e o dia 30 está chegando, né? Está se aproximando o dia 30 e a gente quer saber de vocês, para finalizar, uma palavra de esperança, aí para quem está nos assistindo e para a gente, essas tantos e tantos que passam fome e que passam outras e milhares de dificuldades promovidas por este governo que está aí. E vocês nos passassem para a gente finalizar uma palavra de esperança. Começa pela Tereza. Sem dúvida, Aldo, nós estamos talvez um dos tempos mais difíceis do povo brasileiro, num tempo de tomar decisões, né? E eu convido aqueles que nos ouvem e que passem isso adiante. É hora de a gente olhar pela janela das nossas casas para ver o que está acontecendo ao nosso redor, né? Não podemos continuar olhando só por nós, para nós. Não é para mim que a gente está com essa preocupação, mas sim por aqueles que a gente vê hoje passando fome nesse tema. E não é só essa fome, várias fomes que a gente vê, mas essa é a primeira, é a fundamental, é o que nos dignifica enquanto ser humano. Então, chega do que está aí, por amor de Deus, não dá mais, né? Os dados todos mostram a desumanidade que esse governo tem para com o seu povo, né? A desnacionalização, a entrega, a falta de a não fabricação, que a Ana dizia, nossos grãos vão para fora para eles lá ganharem em cima da produção e depois nós compramos, quem sabe até cheio de super produtos recolocados. Então agora é a hora, gente, não dá para brincar com o nosso futuro. Nosso futuro está a ser decidido agora. O mundo olha para nós, o mundo olha para o Brasil, a decisão que o povo brasileiro vai tomar. E a decisão não é difícil, é fácil. É só olhar a realidade e saber quem está comprometido, quem pode nos dar a esperança de um futuro melhor e quem vai continuar com esse atraso desumano que está aí na política brasileira. Muito obrigada. Professora Ana Maria. Você nos pede, Aldo, uma palavra para esse momento. Para mim, eu vou uma palavrinha de 4 letras: vida. Quem dá valor à vida, quem se importa com a vida em todas as formas. Eu não estou dizendo só a vida humana, a vida em todas as formas. A preservação dos
das florestas, da fauna, da flora, da água, dessa diversidade incrível que nós temos, como a Terezinha dizia, e a Ivete também puxou isso, o mundo está com os olhos voltados sobre nós. O mundo espera que nós tenhamos a clareza de tomar uma decisão que não nos deixe neste momento de trevas. Eu não acho outra palavra. Parece que a gente voltou à Idade Média, em que se diz que foi a Idade das Trevas, porque a ciência era desacreditada, todo mundo que tinha algum conhecimento de cura, de ervas ou coisas assim, principalmente as mulheres, eram taxadas como bruxas e queimadas nas fogueiras. Então, a nossa palavra hoje, para quem está nos vendo, vida. Se você ama a vida, você só tem um caminho. E pode ser chavão, mas eu quero dizer isso. Não é que o amor vai vencer o ódio. O amor, neste momento, tem que vencer o ódio. E aí, ó... Lá. A única opção que temos, né, na verdade, na vida toda, né, que Jesus disse, é o amor, né? Então, é por aí mesmo. A Ivete? Fazendo... como é que eu vou dizer? Concordando com todas as colocações das colegas, né? O que eu posso dizer, vote por um Brasil sem fome, democrático, justo, né? E escolha o candidato que realmente defenda os direitos humanos, né? E defenda eles acima de todo e qualquer outro interesse, né? Direitos humanos acima de tudo, né? É isso que nós precisamos, né? Então, acho que a consciência, né, do voto nesse momento é fundamental para nós seguirmos uma jornada evolutiva e inclusiva, né, onde todos possam se sentir de novo seres humanos, né, acolhidos, né, e também atendidos em suas necessidades, né. Queridas, muito, muito obrigado por ter estado aqui conosco, né? E a gente trazendo essas informações do Paralelos da Informação, que esse tipo de debate você não ouve por aí, né? A mídia oficial, institucional, convencional, direitista, né, fascista, preconceituosa, tudo isso não tratam disso que a gente está tratando aqui. Esse é um canal de comunicação progressista que a gente traz aqui os assuntos diferentes. E como a gente ouviu, né, nós temos que ter o pensamento no amor, no próximo, né, que está chegando aí logo as eleições e nós estamos com Lula, porque Lula vai fazer a diferença novamente neste país. Um grande abraço, compartilhe, esteja conosco e vamos fazer desse canal um canal que a gente possa ter referência de informação. Até o próximo programa.